Então, crianças animados, né, para agora, para a aula de hoje. Nós corrigimos a atividade de ontem, agora nós vamos à explicação aí para vocês fazerem a atividade de hoje, tá bem? Hoje nós vamos rever ordens e classes. Para facilitar, né, para a gente poder entender melhor o significado de um número e facilitar sua leitura, nós os separamos em ordens e classes. Vamos ver o conceito disso aí. Ordens. As ordens são numeradas da direita para a esquerda, de 3 em 3. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei escrever muito com esses coisa aqui não, vai dar para fazer. Ó, vamos ver esse número aqui. Que número eu tenho? Eu tenho o número 12. Então, eu vou marcar a ordem. Aqui eu tenho a primeira ordem. E aqui, ó, aí, ó, deu errado. E aqui eu tenho a segunda ordem, né? Ah, agora eu aprendi. Então, quantas ordens tem esse numeral? Ele tem duas ordens. A primeira ordem da unidade e a segunda ordem das dezenas, tá? Cada grupo, cada um desses grupos de 3 ordens é chamado de classes. Então, se eu juntar a primeira ordem com a segunda ordem, eu vou ter uma classe, que é chamada de classe das unidades simples. Então, esse número é formado por 2 ordens e por uma classe. Vamos a um exemplo maior. Aqui eu tenho esse numeral. Esse numeral eu tenho a primeira ordem, que é o 9, é chamada de unidade. Segunda ordem, chamada de dezena. Terceira ordem, centenas. Então, se eu agrupar esses 3 algarismos, eu vou ter o quê? Uma classe, que é a chamada primeira classe, que é a classe das unidades simples. E, por enquanto, aqui nós estamos na terceira ordem. Vamos à quarta ordem, que é da unidade de milhar, né? Aqui eu tenho a quinta ordem das dezenas de milhar. E a sexta ordem, que é a ordem da centena de milhar. Tá bom? Ali riscou, mas não tem problema não. Então, se eu juntar daqui para cá essas 3 ordens, eu vou ter o quê? A segunda classe, que é a classe dos milhares, tá? Aqui em cima, ó, classe dos milhares. Então, esse número é formado por quantas ordens? Ordens é o mesmo que algarismo. É só contar quantos algarismos tem, é quantas ordens o numeral vai ter. Então, esse numeral tem 6 ordens. Quantas classes? 2 classes. Classe das unidades simples e classe dos milhares. Então, vamos continuando aqui. E o número representado no QVL, né, é esse aqui, ó. Eu perdi aqui a minha caneta, né? Então, eu tenho, ó, uma primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Agora, vamos ver classe. Não é de 3 em 3 da direita para a esquerda, ó. 1, 2. Como que chama essa classe aqui? Classe das unidades simples e classe dos milhares. Como que eu leio esse número? Eu leio aí a leitura, né? Para a gente poder ler, eu já vou ler da esquerda para a direita. Eu vou começar aqui, ó. 354, eu leio a segunda classe.
né? Que é 354, o quê? 1000, porque na classe dos milhares. 354.000, agora, ó, não era para ter escrito ali, não, 179. Então, como que eu leio esse número? 354.179. Lembraram? Se eu tivesse só daqui para frente, ó, da quarta ordem, 4.179. 54.179. Mas como eu tenho 3 aqui, 354.179, tá bem? Então, quantas ordens ele tem? 6. Quantas classes? 2. Como que chama a primeira classe? Classe das unidades simples. A segunda classe? Classe dos milhares. Para ajudá-los na escrita correta dos números, vocês vão copiar com atenção os números que eu coloquei na tabela. Quem tiver aí como imprimir, imprime e cola no caderno. Quem não tiver, vai copiar com bastante capricho. Por que que eu passei essa tabela? Porque tem muita criança que escreve os algarismos, o nome do algarismo errado, escreve 3 com I, né? Os numerais errado, igual aqui o 16, ó, com 2 S, 17 com Z, depois 2 S. 600, ó, a gente escreve o número 6, tá vendo? O número 6 e emenda com centos. 700 é 7 emendado com centos. Então, copie essa tabela. Toda vez que vocês forem escrever numeral por extenso, consulta lá, para não escrever errado, tá bem? Vamos à atividade. Mas o que houve aqui que travou? Espera aí, gente. Travou. Não, agora vai. Me desculpa, tá? As atividades vocês vão fazer no caderno. Fazer correspondência. Você vai ver o número aqui, ó. Tá em algarismo, né? O numeral está em algarismo e aqui tá por extenso. Você vai procurar. Como que eu leio esse número? 88.888. Onde que está escrito 88.888? Você vai ligar, tá? O número aqui, ó. E assim por diante, tá bom? Agora aqui vocês vão colocar, seguir o exemplo. O 9, primeira ordem, quanto que ele vale? 9 unidades. O 0, segunda ordem, 0 dezenas. O 1 aqui representa o quê? Terceira ordem. Terceira ordem é o valor que a gente quer, tá? O valor de cada algarismo de acordo com a posição. Então, se eu tenho uma centena, eu tenho 100 unidades. Então, vai pôr uma centena, 100 unidades. Terceira ordem, uma centena, 100 unidades. Quarta ordem, 8 unidades de milhar, que vale o quê? 8.000, tá bom? E assim por diante. E, além desse exercício, vocês vão fazer no livro, igual eu dei ontem, a página 9, hoje vocês vão fazer a página 10, tá bom? Façam com capricho, envie a foto pra gente, tá? Sei que mesmo de longe, né, todo mundo aí tá brilhando. Beijos, tá? Qualquer coisa, estamos à disposição.